O quê? Hora do podcast. Vamos? Putz, Sai desse celular, só fica nesse celular. foi mal. Bom, nosso segundo episódio, então. Segundo episódio. Podcast Dois 2 é é par. Sejam muito bem-vindos. Nosso segundo episódio. E hoje a gente vai falar exatamente como a gente começou aqui. O uso excessivo, não só do celular, né? Mas das telas, em geral. Como isso tem afetado os nossos Bastante. relacionamentos. Bastante. Muito, né? Uma coisa importante que, inclusive, vou deixar aqui no link para vocês na descrição, para vocês verem que eu fiquei chocada com um dado. O Brasil é o segundo país no mundo com mais uso do celular. Não só celular, telas. E aí, vamos colocar assim, 16 horas que a gente fica acordado. Mais da metade desse tempo, os brasileiros passam na frente de telas. Eu fiquei chocada. Muito, assim. Não, e tem um dado também sobre a questão da ansiedade no mundo, né? Então, muito provavelmente tem a ver, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, É não o isso? país mais ansioso do mundo. E o segundo que mais usa telas. Então deve ter alguma correlação com isso, claro. Do estresse, a gente fala de tela no geral, claro, a gente não tá falando só do celular, né? É Eu que acho hoje é mais o celular, né? A gente com certeza. deixa o celular aqui do lado, já pega Já o celular. pega. Mas muita gente trabalha na frente do computador o dia inteiro e às vezes 12 horas por dia, além do celular. Então, eu acho que a pessoa já chega em casa, depois de ter trabalhado o dia inteiro na frente da tela e vai fazer as coisas dentro de casa, mas acaba caindo no celular, principalmente antes de dormir. Exatamente. E falando das nossas experiências aqui em casa, né? Assim, sinceramente agora, quando você olha pra mim, como você enxerga o meu uso com telas? No sentido assim de, você já ficou incomodado com alguma coisa, sabe? Você fala, putz, Já. ela já ficou... Já fiquei. Principalmente quando a gente tá na estrada e aí normalmente eu tô dirigindo, né? Então aí você tá aonde? Na tela. Você sabe que eu já... Agora, Eu nunca perguntei e você nunca me disse isso. Gente, ele nunca mencionou isso, tá? Já Nenhuma sim. conversa. Não, Não. já sim. Na estrada e falar assim, Pri, eu gostaria que você ficasse Já aqui sim. conversando comigo. Mas é que tem um fator aí também, né? E qual é? Normalmente, a Priscila trabalha com o celular o dia inteiro. E acho que muita gente faz isso, né? Acho que a grande maioria das pessoas hoje que tem alguma coisa na internet fica com a tela, fica com o celular o tempo todo. Então, normalmente você está trabalhando dentro do carro. Vale lembrar que eu tenho uma página no Instagram que eu divulgo conteúdo sobre relacionamentos, né? Bruno também, tá? Bruno trabalha também nas redes sociais. Não sobre relacionamentos, inclusive o advogado, né? Lembrando aqui, a gente vai deixar inclusive os links aqui na descrição para vocês entrarem e conhecerem o nosso trabalho nas mídias, outras redes sociais também. Por favor. Agora, a gente trabalha com isso. E muitas vezes a gente tem uma programação que a gente precisa dar conta, uma agenda que a gente precisa dar conta. E é necessário ficar na tela, a gente tem que, né? Mas eu acho que a ideia do podcast hoje é justamente dar um olhar mais pensado sobre isso, né? Eu perguntei isso porque você falou da estrada e eu nunca perguntei diretamente para você. Eu sei que eu trabalho com isso, mas acho que e é interessante, é isso que a gente vai falar, de ponderar esse uso, né, de uma forma mais consciente. Porque não necessariamente eu preciso ficar todo o tempo da estrada ali, sabe, no celular. Posso, adiantar alguma coisa, mas, poxa, é legal conversar. Eu lembro de muitas vezes a gente em viagem conversando. Assim, e né? mais uma crítica aí. O que já aconteceu várias vezes? Eu também vou fazer algumas críticas, tá? Não... O que já aconteceu algumas vezes? Eu, assim, tô lá, e aí eu vejo, nossa, olha que legal aquilo lá e tal, e ela lá, assim. Nossa, às vezes nem me responde. É verdade. Nem me responde. Não. E pra vocês saberem, Bruno, ele tem esse olhar mais aberto em viagens, né? Eu lembrei até de Pomerode, que a gente foi, Santa Catarina, e eu lembro a gente indo embora, saindo da cidade. E o Bruno, ele fala, olha isso aqui, né? E eu tava adiantando um post nesse dia, eu lembro, assim, claramente. Tava adiantando um post e eu queria, sim, prestar atenção, mas é que eu tinha um tempo contado
Faltava, sei lá, 10 minutos para esse post, e eu lembro ele falando, e eu fiquei nessa situação de, poxa, eu quero prestar atenção, mas eu também preciso terminar aqui. Eu devia ter ou parado o que eu tava fazendo, sabe? Ou falado pra você, mas eu não fiz nenhum dos dois. E eu fiquei nesse conflito interno, sabe? E eu imagino que aconteça isso com vocês também, principalmente quem trabalha com isso. Então não é fácil. Eu gostei de você ter falado, inclusive. Que isso não tava no script. incomoda. Não tava, gente, no script aqui. Falando sobre o uso de tela, né? E eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa questão de como é a vida hoje. A gente percebe hoje, assim, um uso muito excessivo, porque assim, vamos combinar, a gente vai no banheiro, leva o celular junto. Você leva o celular pro banheiro. Leva o celular. Exatamente. Você leva o celular pro banheiro também? É lógico, é óbvio. A gente tá na fila do banco, no supermercado, a gente pega o celular. Não tem assim aqui agora, né, que eu gosto muito de falar sobre atenção plena, que é estar no momento presente mesmo ali. A gente mergulha. E quando você, sei lá, entra num ônibus, qualquer lugar que a gente vai. Esses dias eu tava andando aqui, a pessoa quase me atropelou, assim, porque ela tava olhando pro celular, a pessoa, e eu de longe já vi, né, avistei a pessoa se aproximando, e ela nem desviou, assim, ela foi na minha direção, não viu, e olhando pro tela do celular, falei, gente, é perigoso até isso, né? Não, eu vi um vídeo, um rapaz entrando no metrô no México, e tem aquelas câmeras de segurança, e ele foi indo, o trem tava chegando, ele não parou tem uma linha de segurança, e as pessoas ficam ali aguardando para entrar, como qualquer lugar, no metrô no mundo. E ele foi indo, o trem passou e bateu no braço dele, ele caiu no chão, assim, por sorte não foi ele inteiro, né? Nossa, mas assim, aí demonstra também... A gente tá distraído, né? Totalmente distraído. A gente tá dentro, né? A gente tá imerso Totalmente. ao que tá acontecendo dentro da tela e não ao que tá acontecendo à nossa volta, né? E aí o ponto, como isso tem afetado nossos relacionamentos? Tem 2 termos muito interessantes que a gente trouxe. Um deles é fubbing. Fubbing é uma mistura de phone, que é telefone, e no inglês, que é snob. Como que é no inglês? Snob. Fubbing, que é você se sentir ignorado pela pessoa. Já aconteceu isso com você? Você tá ali conversando com a pessoa e a pessoa, enfim, está no celular. A gente falou agora, o Bruno me criticando, né? Fez uma crítica interessante nas viagens, que isso acontece. Quando ele tá falando comigo e, enfim, eu não tô prestando atenção, vou me atentar mais a isso. Fora essa experiência, você passou por outras com outras pessoas? Já algumas vezes, mas assim, de nível de falta de... Porque eu considero isso uma falta de respeito, né? Falta de respeito. Então, sim, assim, já assim, da pessoa trabalhava comigo direto, assim, de eu falando lá e a pessoa... Não dá, né? Assim, eu acho que primeiro uma falta de respeito, uma falta de respeito com o ambiente de trabalho também, eu acho. Né? É claro que tá todo mundo hoje usando o celular, e inclusive no trabalho tem locais que proíbem, se eu não me engano tem locais que proíbem o uso do celular, e dependendo da situação, claro, você está numa linha de produção, é impossível você ficar no celular, mas em ambiente de escritório isso é um pouco mais difícil, né? Um gancho pra gente voltar depois, porque tem mais um termo, né, que você vai tratar. Eu vi uma palestra daquele Simon Sinek lá, que fala sobre... sobre os porquês? Porquês, né? Começar pelo porquê, mas ele tratando sobre o uso do celular numa reunião, num ambiente de reunião. Ele fala o seguinte: a questão do uso do celular, se você tiver com ele em cima da mesa, independentemente se ele tiver com a tela para cima ou virado, né, demonstra que aquilo ali pode ser mais importante do que está sendo tratado na reunião. Tá fazendo a reunião só ali, o fato de estar perto ali, do lado, tá desligado, mas, quer dizer, sei lá, tá com a tela virada. Exatamente. Ele falou o que você deveria fazer, manter o celular no bolso. Ou nem levar o celular para a sala de reunião, né, para demonstrar um pouco mais de respeito para a pessoa. Porque tá todo mundo, e eu fazia muito isso, né, e todo mundo ali onde a gente se reunia chega, ou coloca o celular assim, né, com a tela virada para baixo, que aí tudo bem, aí você não tá vendo. Não, o fato é que sim, se o celular tocar, fatalmente você vai pegar aquilo, vai olhar para ver quem que tá te ligando. Ou chegou uma mensagem, a pessoa dá uma olhada assim,
é algo urgente ou não é. Mas o fato é que você desvia o foco da reunião, né? E ali tratando só sobre a questão do ambiente de trabalho, você desvia o foco da reunião, você desvia o foco da pessoa com quem você está conversando, está tratando do assunto, que às vezes tem hora marcada, a pessoa dedicou um tempo para estar ali, né? Para te atender ou para tratar de um assunto importante, enfim. Você já passou por isso também? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Alguma situação em que você passou por fubbing. Você se sentiu ignorado pela pessoa. Você estava ali falando e você percebeu que a pessoa, ela estava no celular. Às vezes a pessoa até falou assim, não, pode falar, tô ouvindo. Fala, não tá ouvindo. Não tá prestando atenção. Passaram já por isso? E se você estiver prestando realmente atenção nesse vídeo, não deixe de se inscrever aqui nesse canal para acompanhar. Curte o compartilha vídeo com outras pessoas também. Né? É isso aí. Tem um outro termo também que a gente trouxe, que é o FOMO. Esse é bem conhecido também. Esse é mais conhecido que o FUBBing, né? O FOMO. Que é aquele medo de estar perdendo alguma coisa. Isso, que quando o Bruno mencionou o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, imagina o quanto isso tem prejudicado o nosso comportamento hoje, né? Se estar no automático. Por quê? A gente entra ali e as redes sociais, principalmente, elas já são criadas num formato para a gente passar muito tempo ali. E isso é muito prejudicial, a gente não percebe que está acontecendo isso. E o fato de esse medo de estar longe das atualizações, né? Do que está acontecendo. E às vezes nem é coisa importante, né? É coisa que realmente vai mudar a sua vida. Mas você, por exemplo, já chegou para mim e falou, você viu acontecendo isso? E eu... Porque às vezes a gente tá envolvido com o trabalho e tal, tá vendo outras coisas, mesmo na internet, mas acaba vendo outras coisas e não vê o que pode estar acontecendo na rede, uma trend nova, por exemplo. Tem muito, né? E aí você já falou assim pra mim, nossa, só se falou nisso hoje, né? Eu acho que a gente precisa entender, então, o que está acontecendo. E a partir disso, trazer o que a gente entende que são dicas práticas para melhorar o uso das telas hoje. Porque assim, reduzir, acho que é uma consciência geral, a gente precisa reduzir, mas não adianta, a vida hoje está na internet, né? Então, quais são as principais dicas para um uso mais consciente, um uso melhor das telas? São 4 dicas, né? O primeiro diz respeito a um uso mais ativo. Então, assim, a partir de uma pesquisa que eles colocaram lá, que eu achei muito bacana, eles conseguem identificar que nas redes sociais que a gente tem um uso assim mais passivo, né? Então ali fica acompanhando, isso aumenta as chances da gente ficar se comparando mais, então traz aquela sensação mais baixa, mais negativa, sabe aquela coisa, falta de energia, sabe, você fica muito... Então assim, o legal que eles ressaltaram bacana, use a rede social, mas se você puder, use de uma forma mais ativa. Ativa interagindo com as pessoas, então conversando com as pessoas, comentando, sabe aquele uso mais ativo. Mais intencional, né? Não é só ficar ali rolando feed, rolando os reels e só recebendo aquilo. É um uso ativo e, vale ressaltar, porque tenho visto coisas assim bem desagradáveis nas redes sociais, respeitoso, né? É uma interação respeitosa com as pessoas. Assim, né? No sentido de, às vezes, muitas críticas... uma se escondendo atrás Exato, isso é muito comum. Então social, interagir de forma respeitosa com as pessoas, né? Acrescentando de uma forma humana. A gente falar de humanidade, tratar um ser humano como humano, mas infelizmente é uma coisa que a gente precisa trazer. Então uso mais ativo. Acho que isso é a primeira dica. Legal. Um segundo ponto, uma segunda dica seria você se auto-observar. Ou seja, você auto-observar, né? Perceber como que você fica depois de usar o celular, depois de um bom tempo. Então, fica mais irritado, fica mais cansado, fica mais estressado, enfim, ou se sente melhor, não sei, mas normalmente não é isso que acontece, eu acredito. Se você passa muito tempo, né? Se passa muito tempo, né? Nossa senhora, eu já fiquei muito assim por uso excessivo, sinto cansado, né? Estressado, e aí a gente no piloto automático ali, a gente acaba não percebendo essas coisas. Piloto automático. Principalmente antes de dormir, que eu acho que muita gente faz isso, né?
deita na cama ou tá no sofá, fica lá Nossa, sim. na Isso é tela muito comum. e depois vai dormir. E aí não tem um sono bacana, né? E isso tem sido um grande problema mesmo. Muito. O terceiro ponto, então, né, das dicas que a gente está trazendo agora, essa é uma das melhores dicas, na verdade, que eles colocaram, que é a gente perceber, a partir do olhar das pessoas mais importantes à nossa volta, então nossos principais relacionamentos, como é a visão dessas pessoas, que foi a pergunta que eu fiz no início para o Bruno aqui. Como que essas pessoas estão nos enxergando no uso da tecnologia? Então, essa pergunta é básica, né? Bruno, como que você tá me percebendo usando o celular? Você acha que eu tô usando muito? Tá atrapalhando nossa relação? Tá sentindo a minha falta? E isso não só com o cônjuge, com filhos, né? Enfim, as pessoas mais importantes, as relações mais importantes na sua vida, porque a partir disso você vai percebendo também a dinâmica fora e sai desse piloto automático. Esse piloto automático. A gente precisa saber, né, como que tá impactando. Às vezes a gente não tá percebendo, gente, não é proposital. Eu quero, né? Não tá percebendo. Então, Exato. essa perguntinha, né? E assim, é um local confortável. Você pega o celular, você abre o Instagram, Facebook, enfim, o YouTube, né? E aquilo vai embora e você entra no piloto automático mesmo. E o cérebro vai buscando aquilo que fica mais confortável para ele, né? E você não vai percebendo. Se não se liga um pouco nessa questão de como que os outros estão me enxergando, entra por conta desse piloto automático, entra até numa defensiva, assim, se alguém vir fazer uma crítica que está utilizando muito tempo o celular, né? Não, mas, peraí, você também fica, né? E acaba não vai para lugar nenhum. E não vai para lugar nenhum e acaba não se percebendo. Até vou colocar aqui, porque no começo, quando eu fiz a pergunta pro Bruno, como a gente não combinou isso, e ele trouxe, e foi uma crítica, num primeiro momento já vem aquela sensação ruim, né? Você fala, nossa, caramba. E esse olhar curioso, né, que eu sempre falo, inclusive, me acompanhem lá no Instagram, que eu falo muito sobre isso, sobre relacionamentos, esse olhar curioso para abrir espaço para falar, né, para ouvir, na verdade, primeiro, essa crítica da outra pessoa, e tentar entender, falar, caramba, né, então esse tem sido o impacto, então deixa eu rever aqui, deixa eu entender o que o outro está sentindo, como que o outro está se sentindo. Sim. Esse é o quadro da dica 3. Então pergunte de forma curiosa, como que está impactando, né? Deixa eu rever algumas coisas aqui. E também olhar para o parceiro, como que está sendo o uso desse parceiro, né? Dos filhos, enfim. É sair do piloto automático. Piloto automático. É isso. E o 4? E o ponto 4, detox de telas. Seria a dica no sentido de se afastar um pouco das telas por um tempo. Um tempo, não precisa tirar férias, não é, sei lá, um mês, não é isso, mas... sei lá, faça um teste, que aí isso é muito particular, né? Depende do quanto a pessoa usa. E aí, até minha experiência, que esses dias a gente saiu, e aí eu falei, Bruno, eu tô fazendo um teste aqui. A gente ia fazer o podcast, então eu falei, vou praticar, pra ver pra mim, como vai ser. Então eu estabeleci ali 4 horas pra ficar sem o celular. E vou dizer que foi desafiador. Você acredita? Com certeza. Porque, assim, sem pegar no celular, é sem pegar no celular. E foi desafiador, porque eu queria dar uma olhada em uma coisa X, Y, falei, não, peraí. Então, foi muito essa prática da consciência. Então, não vou, não tem nada importante agora que eu precise fazer. A sensação depois, a sensação pós que é importante pra gente perceber, porque assim, foi difícil, mas depois eu me senti mais descansada. Legal. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Fala, não perdi nada, tá tudo certo. Não acontecendo não nada. Precisava. Não tinha, por exemplo, mensagens, às vezes você que tem que lidar com os pacientes. Sim. Era um domingo, né? Era um domingo. Era um domingo, então assim, não tinha nada urgente que você precisaria tratar. Então foi possível fazer isso. Começando, por exemplo, com 1 hora. Durante 1 hora eu não vou... Eu vou desligar o celular. Fica longe. Por exemplo. É isso mesmo. Não precisa ser
se você estabelecer uma semana, um mês, não, mas Começando essa com horinha, pouco, né? Começando com pouco. E outra coisa, né, que inclusive, pra gente já ir fechando, né, senão... Com certeza, senão... Mas que eu vi uma propaganda, e essa propaganda foi genial, assim, nesse sentido do teste, até compartilhei com você, um restaurante. Então as pessoas chegavam no restaurante, e a ideia, tinham câmeras, enfim, para registrar o comportamento dessas pessoas. Eles sentavam na mesa, a família sentava, então tinha lá uma caixa para cada pessoa. E no cardápio tinha ali a sugestão. Vamos fazer essa refeição sem celular? Coloque seus celulares dentro das caixas. E aí, beleza. As pessoas, algumas, né, depois foi registrado o comportamento do pessoal, algumas pessoas colocaram ali nas caixas, outras não aceitaram a sugestão, mas a grande maioria aceitou. Então as pessoas aceitaram. E é interessante perceber, depois, o comentário desse pessoal, algumas pessoas falando, poxa, foi tão legal, mas fazia tempo que a gente não fazia isso, de não ter contato nenhum, só sentar e conversar entre a gente. Só conversar, olho no olho, e a gente conseguiu rir mais. Outro pessoal falou, nossa, foi difícil. Foi difícil porque eu queria olhar, mas eu consegui. E foi bacana, senti aqui. O outro pessoal falou, putz, não consegui, eu tive que pegar. E assim, não era necessário, mas eu precisei pegar para dar só aquela olhadinha básica ali. Então, esse teste desse restaurante, essa pesquisa, foi interessante para perceber o quanto é mesmo desafiador. Sim. E que a gente precisa, né, sair desse automático, perceber como que está sendo o impacto na nossa relação. Você falou sobre isso e até, para a gente já caminhando para o final, mas eu lembrei agora de uma coisa que a gente faz muito. Quando a gente sai, a gente gosta de sair para comer, né? E quando a gente senta nos lugares, né, restaurante, lanchonete e tal, a gente costuma perceber os casais e as famílias, como que elas estão, se elas estão mexendo em celular. E eu lembro de uma vez que a gente estava num restaurante lá em Campinas e tinha um casal e os 2 filhos adolescentes, assim, em torno de 12 a 16 anos. Ninguém mexia no celular. Eu lembro desse dia. E o restaurante todo, assim, sempre tinha criança com tablet para se distrair, porque os pais precisavam, enfim, ter um momento ali com eles, outras famílias ali, todo mundo com celular, e só aquela família, não tinha celular na mesa. E por isso chamou muita atenção, né? E isso chamou atenção. Eles ficaram na refeição toda. Você que falou pra mim, enfim. E aí a gente começa, né, a gente começou a perceber, criou esse hábito de reparar. Isso é até uma forma da gente também não ficar no celular. Inclusive, né, uma coisa que a gente tenta praticar. Então, na hora da refeição, a gente não fica. Então, café da manhã, almoço, jantar, enfim. A gente deixa mesmo o celular longe, não, a não ser que seja uma ligação, assim. Então, são casos extremos. Não temos o hábito de é um exercício, gente, é uma prática. A gente não está falando que é fácil, né? É mesmo aquela ação intencional. Então, não vamos agora ficar no celular. E tem sido bacana, né, essa experiência. Bacana. Sim. É uma coisa que você... Tem um post muito legal, né, que você fala sobre casamento, né? Colocou um post, um vídeo essa semana, e aí eu acho que o pessoal comentou também sobre a questão sobre a falta de conversa, falta de diálogo. Até comentei lá sobre a existência de uma terceira pessoa, entre aspas, no relacionamento de um casal que, por exemplo, saiu pra ir no cinema ou pra jantar. Existe a terceira pessoa ali, que é, entre aspas, né, que é o celular. Porque ninguém conversa. É a falta de diálogo. E eles estão ali... num piloto automático, não percebendo. No momento que eles marcaram pra ir pra jantar, pra conversar, enfim, pra aproveitar o momento a dois. Né? Perceba como estão as relações por aí, como tem afetado. Comenta aqui pra gente saber como é que estão as coisas por aí. Tentem praticar essas 4 dicas, vamos também por aqui, né, colocar em prática. Com certeza. São dicas bem importantes. E, bom, a gente vai para um próximo episódio, coloquem aqui o que vocês querem saber, mais sobre esse assunto também, sobre outros assuntos que vocês querem ver por aqui. Podcast 2 é par. Até a próxima. Até a próxima.